E no Jornal Brasil Atual, nós temos o prazer de conversar com o professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Bom dia, professor. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem? Tudo bom, Rafael? Bom dia. Bom dia quem nos acompanha. Obrigado pela sua participação. A gente vai fazer um balanço da primeira semana da COP, professor. E depois vamos também falar um pouquinho para frente, né? Porque hoje o presidente eleito Lula segue para o Egito. Mas vamos começar fazendo uma avaliação do que foi discutido até esse momento, professor. Veja, Rafael, a grande questão que está em jogo agora é justamente esse chamado mecanismo de perdas e danos que os países mais afetados pelas mudanças climáticas, que são aqueles que têm menos recursos, inclusive, estão pautando, né, nessa discussão, nessa COP. E esse é um tema, de fato, muito importante, porque se trata de você ter uma reparação ambiental para aqueles países que não foram os causadores da mudança climática, mas que serão os mais afetados. Em linhas gerais, nós estamos falando de recursos e tecnologia para poder, de alguma maneira, minimizar os impactos que já estão ocorrendo, né? Nessa direção, nós precisamos destacar o discurso de Joe Biden, né, semana passada, na última sexta-feira. Ele vai ficar mais uns dias na convenção, e ele reafirmou o compromisso de manter um fluxo de recursos, que ainda menos que seria necessário, mas pelo menos ele reafirmou a ideia de manter recursos para uma estratégia de transição energética em países africanos, né? E também reafirmou o seu próprio plano de contenção de efeito estufa nos Estados Unidos da América, né? Pediu desculpas pela ausência do país durante o governo do seu antecessor, o que eu acho que é algo para o cenário internacional importante, né? E reafirmou o compromisso de trazer, digamos assim, uma economia associada à mudança climática. Tem uma frase forte dele, que é a boa economia contemporânea, aquela que vai levar em conta a dimensão climática dos problemas que nós estamos enfrentando. Então, isso me parece interessante, porque ele incorpora na economia, né, a dimensão climática e a transição energética necessária que nós vamos ter que enfrentar. Como ele vai viabilizar isso é um outro cenário que não está muito bem desenhado, né? Em contraposição, nós temos aqui, e aí eu tenho que ver o nome certinho para não falar errado, me desculpe, o primeiro-ministro, né, Shehbaz Sharif, do Paquistão, já fez uma fala bem mais contundente, dizendo que nós estamos aí numa situação, uma encruzilhada de fato, né? Em uma mão, teríamos aí que atender demandas, por exemplo, de combate à fome, né, que é um legado sobre o qual também os países periféricos não têm culpa, e, de outro lado, ele dizia que tem também que ter esse plano de ação climática para reduzir os efeitos, né, que no caso do país deles são muito vinculados às cheias, mas também em países africanos, por exemplo, às secas, né, já comprovadamente associadas à mudança climática. Então foi uma fala bastante contundente, onde ele diz, olha, temos aí dois problemas muito sérios, né, tá um em cada mão, qual escolher, né, para poder enfrentar primeiro? Eu diria que são dois temas fundamentais que devem ser tratados em conjunto, inclusive pensando de que maneira a transição energética pode gerar novas formas de incorporação social e de combate à fome também, né? Então, eu diria que essas questões são as principais, né, que foram trabalhadas aí nessa primeira semana da COP. Eu acho que é importante a gente ressaltar mais uma vez, né, professor, essa postura do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, até porque ele é uma liderança desse mundo capitalista, neoliberal, né? Então, a possibilidade de ele já indicar que é necessário que os países ricos coloquem a mão nos seus bolsos, isso pode ajudar a mitigar os efeitos. Eu lembro também do secretário-geral da ONU, que fez um discurso também bem impactante, dizendo que a gente estava no limiar, né, professor? A gente está com 1,5 graus de aquecimento da Terra, não é isso? Da temperatura geral. Se passar disso, pode ser irreversível. Exato, essa é a meta, né, Rafael? Chegar até 1,5 graus, mas nós estamos caminhando para muito mais que isso. Já tem projeções mostrando 2,2, alguns falando em 3 alguma coisa, outros chegando até 4, enfim, mantendo-se aí, né, o volume de emissão, especialmente de gás de efeito estufa, baseado na economia pautada no consumo de derivados de carvão, incluindo petróleo, né? Agora, o que o Antônio Guterres afirmou com muita clareza, né, foi que nós estamos caminhando para um suicídio ecológico, suicídio ambiental, né? Já que, na expressão dele, nós estamos acelerando ainda mais, e é verdade, né, o uso intensivo de gás de efeito estufa, especialmente petróleo. Então, ele teve uma fala muito contundente, logo na abertura da reunião, afirmando claramente que é preciso mudar esse padrão, né? Nós sabemos disso já há alguns anos, algumas décadas, na verdade,
eu diria que pelo menos quase 4 décadas, isso está posto no cenário internacional, e as dificuldades para que as ações caminhem para a mitigação, né, e também para a transição energética, elas são enormes, né? Uma das razões, você disse há pouco, vivemos um regime majoritariamente capitalista, neoliberal, onde o poder de empresas, especialmente o setor de petróleo, associado à parte do setor automobilístico, ele é muito grande ainda, né? E nós sabemos que isso tem um peso político efetivo, né? Por outro lado, também temos um regime de acumulação aí, que não é solidário, ao contrário, né? O capitalismo ele visa o lucro privado. Então, nós temos aí algumas contradições associadas também às mudanças climáticas, que pode ser uma alternativa também, né, de tentar mudar esse padrão. Eu digo tentar porque é algo difícil, não devemos ter a ilusão que vai ser um dia ou outro, mas também não ter isso como meta, como plataforma, seria, do meu ponto de vista, perder uma oportunidade relevante para construir uma nova forma de organização social. Do meu ponto de vista, teria que ser pensando, desculpe, numa transição energética associada ao novo padrão de acumulação, não, né, associado ao novo padrão de organização social. Esse padrão de organização social está em discussão hoje na COP por meio dos povos originários, movimentos sociais, diga-se de passagem, parte deles, inclusive, com muitos protestos, né, já que se entendeu que algumas das manifestações ficariam mais fragilizadas, né, porque o próprio governo do Egito tem um padrão, digamos assim, de organização mais autoritário. Então, algumas ONGs sequer foram para a COP. O destaque maior é a Greta Thunberg, que falou, não vou, não vai adiantar nada, e também em protesto à própria organização política do Egito. Então, é um cenário bastante controverso, né? Quer dizer, nós temos aí os próprios ativistas abrindo mão um pouco, né, da participação nesse momento político importante. Todo esse cenário alimenta muito e dá muita perspectiva de como vai ser essa semana derradeira aqui, né, dessa COP27 lá no Egito. Professor, eu sempre lembro daquele relógio do fim do mundo, que foi criado ainda durante a Guerra Fria, contando o tempo para a extinção da humanidade por um risco de guerra nuclear. Mas esse relógio continua ativo e agora muito por conta dos problemas climáticos, né? Da degeneração ou da destruição das condições climáticas no mundo. E eles estão marcando 100 segundos, menos de 2 minutos para o final do mundo. O senhor concorda com esse tipo de marcação, desse tipo de relógio que aponta o final da espécie humana na Terra? Veja, Rafael, eu diria que ele é mais um instrumento de divulgação, né, de tomada de consciência e de, fundamentalmente, levar à mudança da forma pela qual nós organizamos a nossa vida, né? Eu acredito muito na humanidade, acredito muito na racionalidade humana, né? Acredito muito na capacidade de resiliência, na capacidade de resposta, né? E penso fundamentalmente que se nós não tivéssemos mais o que fazer, aí seria a barbárie total, né? Nós temos sim ainda capacidade de resposta, nós temos sim conhecimento científico para mostrar que é necessário mudar o padrão de acumulação, que é necessário mudar o padrão de consumo, que é necessário mudar o uso de combustíveis fósseis, né? Temos conhecimento para isso, tem gente muito qualificada hoje já mostrando outros significados, outros sentidos para a vida, né? A vida não é simplesmente consumir enfim, desmensuradamente, né? Embora você precise consumir para a reprodução da sua própria condição de ser no mundo. Então, nós temos diante, da verdade, de uma encruzilhada, eu diria, né? Que pode levar à aceleração desses segundos, como você está trazendo de maneira ilustrada, eu diria, né? Mas também podemos, né, ganhar tempo, né, e eventualmente reverter esse relógio, né? Se é uma ampulheta, podemos virar ao contrário e ganhar mais tempo, né, na condição de ser no mundo, com a nossa capacidade de reprodução e de organização social. Então, eu sou, nesse aspecto, né, até por estar na universidade e por estar pensando nessas questões junto com todos os outros colegas, né, otimista que nós podemos, sim, mudar esse relógio, né? Quando, né, e de que maneira isso vai acontecer? Bom, aí temos uma luta política intensa, né, que não permite sequer que estejamos parados no feriado ou emenda de feriado como esse. Nós temos que estar sempre na ativa, sempre levando essa discussão, sempre tratando desse tema, né, tentando ganhar cada vez mais pessoas para sensibilização de que é necessário, sim, tomar medidas concretas e rápidas, né? E a questão climática ela é fundamental porque ela vai, num primeiro momento, afetar os países de renda mais baixa, né, mais vulneráveis, mas também vai afetar a dinâmica de países centrais. Isso é preciso ser dito com muita clareza, porque ela vai afetar fundamentalmente, Rafael, os ciclos biogeoquímicos da natureza,
afetando, por exemplo, a oferta de água, né? Afetando temperaturas médias que são conhecidas, né? Isso vai causar transformações importantes mesmo em países mais ricos, né? Das suas práticas agrícolas, por exemplo, e vai também afetar a produção agrícola em países tropicais, como é o caso do Brasil, afetando claramente, né, toda a dinâmica, digamos assim, de produção e circulação de comida no planeta. Então, engana-se quem está em países ricos, dizendo, não, por aqui nós estamos melhor preparados, etc., a coisa não é tão grave. Será sim, né, se nada for feito, porque os países mais pobres vão ser duramente afetados, isso vai gerar fluxo de imigração, isso vai gerar tensões sociais, enfim, uma série de consequências dramáticas, né, que nós temos que evitar. Então, para isso temos essas reuniões, para isso temos o debate acadêmico, para isso temos o debate político, né, e tudo isso tem que ser somado, balizado, para que a gente encontre rapidamente, né, ações concretas. Esse é o grande desafio, né? A ciência sabe o que é preciso fazer. A política não está ainda, infelizmente, acompanhando, né, parte das ideias científicas que também estão em debate. É preciso dizer isso também, né? O próprio debate científico ele é polêmico, ele envolve muitas posições às vezes antagônicas, mas isso faz parte da ciência. O que nós não podemos é deixar de considerar a ciência num momento tão sério como hoje, envolvendo a mudança climática. E aí, Antônio Guterres foi preciso, é preciso tomar ações concretas com base no conhecimento que já tem hoje, e há muitos conceitos importantes, por exemplo, que a mudança climática ela é irreversível. A gente está conversando com o professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. Professor, é claro que não faz falta a ninguém, mas o ainda presidente Jair Bolsonaro não vai participar da COP27. O país está sendo representado pelo ministro do Meio Ambiente e ganha um doce, quem souber o nome dele. Aí eu vou falar agora, chama Joaquim Leite, e ele discursa amanhã na plenária do evento. O senhor tem ideia do que vai ser dito pelo ministro do Meio Ambiente do governo que está encerrando, de Jair Bolsonaro? Veja, esse indivíduo que está lá em Brasília, né, ele mais uma vez mostra o quanto despreparado ele estava para a função, né, que ele acabou sendo indicado pelo povo brasileiro. Porque o desprezo que ele sempre expressou, para as questões ambientais, em especial na dimensão internacional, fica mais uma vez corroborado quando ele, logo no começo, né, se recusou a sediar uma das reuniões de mudança climática da COP no Brasil, e agora com esse silêncio absurdo, né, estarrecedor. Mas a gente pode imaginar um pouco o que o ministro do Meio Ambiente vai falar. Ele vai, na verdade, reiterar metas, né, pouco críveis, né, para o cenário internacional de controle de desmatamento, imagino eu, né, e vai associar fundamentalmente esse controle a ingresso de recursos externos, né. É algo que realmente é um pouco contraditório, porque é um governo que afirma a soberania, etc., né, valores completamente que precisam ser revistos hoje, inclusive, de certa forma, né, a soberania absoluta ela está cada vez mais em xeque, mas isso é uma outra discussão, né. Hoje pensamos em uma soberania compartilhada, etc., a própria dimensão climática apresenta essa questão. Mas, de todo modo, eu diria que não há muita expectativa no que o ministro Joaquim vai comentar lá amanhã, a não ser, imagino eu, né, reafirmar metas que já foram comprovadamente, né, nenhuma delas alcançada por esse governo. Então, de fato, né, tanto que a expectativa é maior pela presença do presidente Lula eleito, né, do que, na verdade, de ouvir o ministro que está saindo. Esse é o cenário real do Brasil de hoje e esperamos, né, que se comece novamente uma nova história do Brasil, né? Na verdade, uma história que recupere todo aquele protagonismo que nós já tivemos no cenário internacional, em especial nas mudanças climáticas. Pois é, a gente lembra agora que o presidente eleito, que cada vez mais vai se tornando um presidente de fato, ainda não de direito, né? Porque ele só toma posse no dia 1º de janeiro, mas cada vez mais ele vai se colocando como um presidente de fato do país no cenário internacional. O presidente eleito Lula segue hoje para a COP27 e os eventos oficiais começam na quarta-feira, né, professor? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa agenda, que inclui encontro com governadores aqui da Amazônia Legal e também um pronunciamento na área da Organização das Nações Unidas, já na quarta-feira, né? Veja, Rafael, esse é um novo Brasil que esperamos, né, seja iniciado a partir do dia 1º de janeiro agora. É muito importante a presença do presidente Lula nesse fórum dos governadores da Amazônia, porque sinaliza claramente, né, uma articulação de poderes federal, estadual, em prol de uma nova maneira de olhar para a Amazônia no século XXI. Isso me parece, para o mundo, inclusive, um sinal muito importante de que vai haver mudança, e ela é necessária, inclusive, eu diria, né?
Precisamos pensar em retomar, por exemplo, práticas que nós já tivemos no próprio governo Lula, né? Por exemplo, o Pacto da Soja na ocasião, onde se acordou que não se compraria soja de áreas que passaram por desmatamento, né? Nós temos hoje um volume de terras bastante expressivo na Amazônia que pode ser restaurado, recuperado para a introdução de agricultura, né? Nós não precisamos mais expandir o desmatamento para a prática agrícola, enfim, esse cenário todo, esse sinal, né, está sendo dado para a comunidade internacional, que é muito importante. Além disso, é preciso reconhecer, e mesmo os adversários políticos inteligentes do presidente Lula reconhecem, que ele tem uma capacidade de liderança e de articulação extraordinária. Isso é uma virtude pessoal que ele desenvolveu ao longo da sua militância política, desde a época, né, do sindicato, né? E essa capacidade do Lula, ela é importantíssima e necessária, eu diria, para esse momento, por exemplo, das mudanças climáticas, né? Alguém que tem a capacidade de diálogo que ele demonstra com diversas lideranças políticas internacionais, pode sim ajudar, né, a trilhar um novo caminho para a negociação da ordem ambiental das mudanças climáticas. Isso é, de fato, um papel fundamental que já passa a ser reconhecido, né? Ele vai ter a chance de falar, como você lembrou bem, né? São dois pavilhões, né? Isso é muito frequente nas reuniões da ONU, que tem um oficial e tem o outro das ONGs, e ele estará justamente na reunião oficial fazendo já uma fala, o que é, do meu ponto de vista, muito importante para o Brasil, que nos coloca de novo, né, numa posição que sempre tivemos, é preciso dizer, tirando esses últimos 4 ou 5 anos, né, de destaque, de liderança no cenário internacional, especialmente discutindo temas socioambientais, como é o caso, por exemplo, das mudanças climáticas. E lembrando também que na quinta-feira o presidente eleito Lula vai participar do Fórum dos Povos Indígenas e Mudanças Climáticas. E é importante também a gente lembrar, né, professor, que a deputada federal por São Paulo, eleita também, Marina Silva, está participando da COP27 e existe a possibilidade, é dito pelos bastidores, do anúncio já da primeira-ministra ou do primeiro-ministro do governo Lula, exatamente do meio ambiente, e também o oferecimento do nome de uma pessoa para ser o responsável pelo primeiro Ministério dos Povos Originários do Brasil. Como é que o senhor avalia essas possibilidades? Veja, eu vejo com muito bons olhos, né? E é necessário lembrar aí, Rafael, talvez os ouvintes mais jovens não se recordem, mas a então ministra Marina Silva, né, na época, em 2002, foi a primeira anunciada pelo candidato eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Numa reunião internacional, numa viagem internacional, se me lembro bem, ele estava em Washington, e ela foi a primeira ministra anunciada naquela ocasião como ministra de Meio Ambiente, né? Há uma expectativa que ela possa ser novamente indicada. Há quem fale também na Isabela Teixeira, enfim, mas de qualquer modo são duas pessoas de muito trânsito internacional. Tanto a ministra Isabela quanto a ministra Marina têm aí uma liderança reconhecida nos fóruns multilaterais, né? Então há uma expectativa, sim, de que uma das duas venha ocupar o ministério. Mas o mais importante, o mais inovador, eu diria, é de fato, né, já essa afirmação da criação de um Estado, de um ministro, desculpe, um ministério que vai tratar dos povos originários. Isso para o Brasil é algo muito importante, muito diferente de tudo que está sendo praticado nos últimos anos, né? E eu diria necessário, porque pode reposicionar o debate sobre os povos originários, sobre os direitos que estão garantidos na Constituição brasileira, é preciso dizer, e quem sabe a gente pode chegar aí, começar a caminhar para modelos de países como, por exemplo, Nova Zelândia, Canadá, que conseguiram avançar bastante, né, não apenas em termos de leis, mas fundamentalmente em termos de direito e de acesso à terra e garantia também dos modos de vida, dos gêneros de vida desses povos originários. Então, é muito importante que esse anúncio seja feito, sim, né? Não sei se será na COP, mas reafirmar esse compromisso é muito importante, sim. Eu vejo isso como uma mudança expressiva e qualitativa da relação do Brasil com os demais povos, né? Especialmente com os povos que vivem no Brasil, os povos originários. Isso é preciso ser dito com muita clareza sempre, né? Se me permite um último comentário, eu já era um jovem pesquisador quando eu fiz um texto sobre a diversidade territorial, né? Já naquele momento, acho que era no começo dos anos 90, afirmando a necessidade de nós garantirmos os territórios originários, né, dos povos originários. Esse debate, por incrível que pareça, depois de 30 anos permanece, né? Então eu acredito que a gente deve ter aí, com esse anúncio do presidente Lula, a possibilidade de reconhecer esses direitos territoriais desses povos originários, pelos quais, a partir daí, eles podem garantir seu modo de vida, seu gênero de vida, que nós já sabemos, né,
garante a preservação ambiental e os serviços ambientais que nós precisamos para a gente manter o nosso estilo de vida, que tem que ser revisto. Exatamente, era isso que eu ia comentar com o senhor, professor, que os povos originários, enfim, as áreas que estão sob proteção dos povos originários são as mais preservadas. Eles sabem lidar melhor que ninguém com a floresta, por exemplo, no caso da Amazônia Legal, né, professor? Não há dúvida, Rafael, eles nos ensinam, né, como viver. Eu sempre digo para meus alunos, se você tiver um cenário de guerra, para onde você vai, né? Para uma cidade ou você vai para uma área de mata, de floresta, né? Ele já fala, não, eu vou para a cidade. Eu falei, não, né, você tem que ir para a floresta, porque na floresta você vai ter água limpa, você vai conseguir, de um modo ou de outro, conseguir algum alimento, né? E de preferência fique junto de algum povo originário, que ali você vai ver que dá para viver de maneira muito diferente, com mais qualidade, eu diria, se você estiver numa área urbana, por exemplo, com restrição de energia, de alimento. Eles ficam perplexos olhando, eu falei, puxa, é verdade. Eu falei, então, temos muito a aprender com os povos originários, eu acredito que é, de fato, uma requalificação, eu diria até, da sociedade brasileira, diante do respeito, né, e dos ensinamentos que eles podem nos trazer. Agradecer a participação do professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, falando aqui com os espectadores, internautas, ouvintes do Jornal Brasil Atual, fazendo um balanço da primeira semana da COP27 e também a expectativa para essa semana que começa hoje com a presença do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva nas discussões, inclusive as oficiais dos painéis da Conferência da Organização das Nações Unidas. Professor Wagner, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez agradeço a sua gentileza com todos nós e a gente volta a se falar muito em breve. Até a próxima. Conversamos com o professor Wagner Ribeiro aqui no Jornal Brasil Atual. São 7h32. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.